A gente só muda algo quando a gente tem plena consciência sobre ele. A proposta dessa live é nada mais nada menos do que proporcionar esse momento de clareza para vocês. Bom, o que eu tenho observado desde as salas de aula, né, até as empresas que eu venho atendendo? Todas, em geral, de um tempo para cá, reclamam da questão do tempo, ou sofrem falta de tempo, ou má administração ou má gestão do tempo. E eu percebo um ciclo se repetindo de maneira muito recorrente. Mas percebam se existe alguma identidade aí para vocês. Bom, então primeira coisa, eu programo a minha agenda ou para o dia ou para a semana. Só que o que acontece? A hora que eu chego no final do dia, eu não dei conta de todas as questões que eu tinha colocado ali para resolver na agenda. No final do dia. O que eu faço? Deixo, postergo, procrastino para o dia seguinte. Quando chega no final do segundo dia, eu tenho todos os compromissos daquele dia, mais o que sobrou do dia anterior. E eu não consigo dar conta nem do que tinha previsto para o dia. Ou seja, eu já estou com um acumulado muito grande ali de coisas para resolver e isso vai só aumentando, né? Devido a esse acúmulo, as coisas só vão aumentando. Depois, o que acontece? Quando chega lá pelo terceiro dia, o que acontece com a gente quando a gente não consegue resolver as coisas? Gera uma ansiedade, isso gera alguma ansiedade em nós. Essa ansiedade vai ajudar eu resolver meus problemas? Vai ajudar a cumprir com todos os itens da agenda? Não, pelo contrário. A ansiedade vai acabar atrapalhando vocês para resolver as questões que vocês precisam solucionar naquele dia. E aí, o que acontece? Quando eu tenho ansiedade, eu produzo menos. Aí a coisa vai ficar mais complicada ainda. Aí eu fico tão desanimado que eu acabo procrastinando mais. E quando eu procrastino, eu atraso mais as minhas atividades ainda e o meu tempo fica muito mais curto. E aí vem a síndrome do bombeiro, né, gente? Aí a gente acaba só apagando o incêndio. O que quer dizer isso? Eu só vou resolver as situações que estão emergenciais. Não é nem urgentes mais, é emergencial, que é mais do que urgente. Eu vou fazer só aquilo que é para eu sobreviver. É fundamental para eu sobreviver. E as outras coisas vão ficando todas por ser feitas. Ali, mas não tem problema, porque vamos fazer o que dá e tá tudo bem. Realmente, tá tudo bem. Só que essas informações que você teria que fazer algo que você não realizou estão na sua mente. Da ansiedade, você vai para a procrastinação, você vai para a culpa, principalmente em ambientes empresariais, nas organizações, né? Quanto que às vezes os gestores estão com problemas de tempo e o quanto que os gestores estão interessados em oferecer alternativas para os funcionários. Quantas distrações a gente está mantendo no nosso dia a dia que impede com que nós tenhamos o tempo para fazer o que nós realmente desejamos fazer. E eu vou falar só de uma aqui hoje, tá? Eu vou falar da principal no meu entendimento, né? Internet / celular, porque se você trabalha só com a internet, né, fazendo pesquisa, trabalhando, é uma questão. Agora, se você usa o celular o tempo todo, que é uma coisa que está sempre na sua mão ali, que está fácil para você acessar, e você está toda hora olhando ali, sabe aquela olhadinha? Você não calcula o quanto de tempo aquela olhadinha rouba de você. Por quê? Você olha um minutinho aqui, você olha um minutinho ali, você olha um minuto ali, e a hora que você vê ao longo do dia, no mínimo, tá? No mínimo você perdeu 2 horas por dia. Isso falando assim, de maneira muito mínima mesmo. 2 horas por dia. 2 horas por dia, vezes 30 dias da semana, são 60 horas que você literalmente, se você não aproveitou isso, os conteúdos da internet ou das redes sociais em seu benefício, você jogou fora. 60 horas. Tá, vamos pensar o que daria para fazer em 60 horas no mês. Você poderia ler um livro, você consegue fazer uma viagem de 2 dias, né? No mínimo de 2 dias, se você abdica desse hábito, que às vezes não dá para viajar porque não tem tempo. Você consegue cuidar da sua saúde, você consegue mais autocuidado. Bom, então como é que eu faço para eu resolver essa questão do tempo? Bom, eu divido a organização do meu tempo em 3 questões. Eu defino uma prioridade no mês, uma prioridade na semana e uma prioridade no dia. Por que eu preciso estabelecer prioridade? Porque senão, tudo que vai entrando, eu vou querendo fazer, vou querendo abraçar, e eu sem prioridade, eu fico sem foco. Sem foco, eu não dou conta do que eu realmente preciso fazer. Bom, aí eu vou pegar o quê? Eu vou pegar as tarefas emergenciais da semana, as urgentes e as de fluxo normal. Então, por exemplo, eu tenho que dar um orçamento para uma empresa que me pediu durante a semana e eu não consegui. Então, a minha prioridade, a minha emergência vai ser dar esse orçamento. Ok. Coisas urgentes. Todas as devolutivas que eu tenho que dar para as empresas que eu já realizo o trabalho. Então, vamos fazer isso. Vamos realizar tudo que se requer. Eu percebo que, paralelo àquelas
questões emergencial eu já vou resolver. Paralelo às urgentes e a de fluxo normal, eu tenho, por exemplo, uma demanda forte na minha casa. Eu preciso resolver várias coisas na minha casa. O que eu faço? Resolvo as coisas emergenciais e urgentes, as de fluxo normal vão esperar um pouco e eu vou para casa. Contudo, eu uso a seguinte regra nesse caso. Se a minha prioridade é o trabalho aquela semana, gente, eu vou largar um pouquinho a casa. E se a minha prioridade é a casa, eu deixo um pouquinho de lado o trabalho. E tá tudo bem, porque é o que se requer. Eu vou fazer o que se requer. Vou só jogar uma reflexão para vocês. Você sabe qual é o valor da sua hora de trabalho? Né? Sempre que eu pergunto isso para quem tá, para as pessoas que eu tô dando consultoria, muito poucas pessoas sabem quanto que elas efetivamente ganham por hora de trabalho. E isso, gente, quando as pessoas sabem o valor delas, quando elas sabem qual é o valor da sua hora, elas têm mais cuidado com o uso do tempo. Elas têm mais cuidado onde elas vão usar o tempo delas. Como que eu vou calcular qual que é o valor da minha hora? O valor da sua hora não é o valor, se você é contratado, né, em regime CLT, não é o valor que está lá na sua carteira de trabalho. Porque veja bem, quando você vai para um trabalho, você tem que se preparar, tem que acordar, fazer um preparo e fazer uma locomoção até o seu ambiente de trabalho e depois na volta a mesma coisa, você tem que fazer a locomoção também. Então você gasta no mínimo, quem mora no interior gasta no mínimo 9 horas por dia, quem tem contrato de 8 horas, no mínimo 9 horas por dia para se preparar, ir para o trabalho, trabalhar e voltar. Tá? Então você não vai calcular que você tem que você trabalha 8 horas por dia, que você trabalha mais. Você tá em função do seu trabalho mais tempo. Aí você pega o valor que você ganha líquido, não adianta ser o valor bruto, tem que ser o que realmente entra para você, e aí você divide pelos dias trabalhados. E depois você divide pelas horas. Aí você vai ter noção de quanto é a sua hora. Se você trabalha como autônomo, é um pouquinho mais complexo de fazer o cálculo, porque vai depender do número de horas que você fica disponível esperando o cliente, por exemplo. Vamos imaginar que fosse uma manicure, ou uma pessoa que trabalha no salão de beleza. Se ela não atende só com agendamento, e ela tem que esperar os clientes chegarem, ela vai ter que colocar toda a carga horária, vai ver quanto que ela ganhou líquido no mês, e ela vai ter que dividir pelo número de horas que ela ficou disponível no trabalho dela, trabalhando, ganhando ou não. Aí você vai ter uma noção da sua hora. Uma outra coisa muito legal quando você faz isso é perceber se está valendo a pena o que você está fazendo. Se o seu trabalho tá valendo a pena. Porque senão você trabalha, e o que acontece? Chega no final do mês, realmente não vai ter, não vai sobrar. Por que não sobra? Porque muitas vezes nós estamos fazendo cálculo indevido. Nós estamos calculando pelo valor bruto que a gente ganha, não está computando essas horas, e aí a gente se perde nesse processo, tá? É muito bom quando a gente olha para a nossa vida. É só aí que a gente pode efetivar realmente mudanças nela. Dicas para otimizar o seu tempo. Procuro marcar os meus compromissos na agenda sempre de terça, quarta e quinta. Então, terça, quarta e quinta são dias bem pauleira para mim. Por quê? Porque eu coloco sempre os compromissos de terça, quarta e quinta. E procuro deixar segunda e sexta mais livres. Por quê? Segunda-feira porque é uma estratégia que eu uso. Se aparecer alguma coisa nova de trabalho, eu lembrava que eu tinha a segunda livre, porque a segunda minha é estratégica. E a sexta eu deixo para mim mesmo, né? Se eu quiser sair para algum lugar, se eu quiser passear, se eu quiser fazer alguma coisa por mim, se eu quiser ir ver meus pais, eu tenho a sexta livre para eu poder fazer isso. Se não, gente, se aparecer alguma coisa de trabalho também, sem problema, tá? Eu só procuro usar essa estratégia de marcar compromissos dessa forma que eu falei. Eu não romantizo a agenda, tá? Eu parei de colocar um compromisso por hora, porque eu sabia que eu não dava conta disso. Então, para que eu vou ficar fazendo algo para me matar? Não, eu não romantizo. Eu coloco o que eu sei que vai dar conta de eu fazer. Então, tá tudo bem. Eu chego no final do dia, raramente eu tenho alguma coisa que eu posterguei, que eu procrastinei para outra data. Muitas vezes não dá tempo de fazer tudo que tá na agenda. Tá tudo bem, gente. Você não tem que se culpar por isso, porque se você vai para o espaço de culpa, você vai piorar, lembra que eu falei lá no começo? Você vai piorar muito essa situação. Você vai reduzir a sua produtividade quando você vai para esse espaço de culpa, tá? Então, não se culpe em cumprir tudo. Cumpre o que é emergencial, o que é urgente e o que é possível fazer do fluxo normal, tá? Observa também se você não está supervalorizando o tempo. Você não está pondo muito mais compromissos no seu dia do que cabe no seu dia colocar? Né? Observe isso. E estabeleça prioridades, como eu falei, né? Veja o que é prioridade para você no mês, veja o que é prioridade para você na semana, veja o que é prioridade para você no dia. Gente, organização. Sem organização, a gente não consegue melhorar a questão do tempo.
Só que um detalhe importante, o que é organização para mim pode ser diferente para você. Veja que tipo de organização funciona para você. Okay? Quem empreende, quem é autônomo, tem o tempo mais disponível para usar o tempo da forma que quiser. Quem é contratado como 8 horas por dia, tem uma realidade diferente. Bom, se você pesou e mediu, vale a pena, esse trabalho é interessante, eu gosto muito do que eu faço, eu ganho bem, eu sou muito bem remunerada por isso, eu ajudo pessoas, enfim. Se esse trabalho de 8 horas por dia, contratado, regime CLT ou não, faz bem pra você, tá tudo bem? Ótimo. Vamos fazer então vou dar umas dicas aqui, porque você, mais do que as outras pessoas, você tem que administrar melhor ainda o seu tempo, porque você tem menos tempo que os autônomos. Primeiro, tire um dia ou meio dia do seu fim de semana, se você trabalha de segunda a sexta, ou das suas folgas, não sei, né? Pra adiantar as coisas da sua semana. O que você pode adiantar? Você pode adiantar a comida, você pode deixar umas coisinhas congeladas na geladeira. Você pode adiantar a roupa, deixar tudo em ordem, a roupa, para você não ter que ficar fazendo isso durante a semana, ou durante os dias que você está trabalhando. Deixar a casa o mais organizada possível, para que você só vá fazendo a manutenção. E aqui cabe uma dica importante, né, pessoal? Casa que tem lugar para tudo, fica mais fácil. Eu sei onde estão as coisas, eu sempre mantenho as coisas no mesmo lugar, o que facilita muito a minha vida, porque eu não perco tempo procurando as coisas. Eventualmente tem uma coisa que eu nunca uso e eu não sei onde tá, mas é muito raro isso acontecer, tá? Mesmo porque eu sou minimalista, eu tenho só o que é essencial pra minha vida. Então eu não tenho que ficar procurando em muita coisa, em muito armário, porque eu nem tenho tanto armário, nem tenho tanta coisa. À noite, procure se organizar, porque você chegou em casa depois das 6, né? Em tese. O tempo que você tá em casa, procure se organizar pra fazer só o essencial. Procura não trazer muita coisa para você fazer durante a noite. Se você já cuidou da roupa, se você já cuidou da alimentação da semana, naquele dia que você teve folga, à noite você pode se permitir descansar, você pode se permitir estar com as pessoas que você ama. Porque senão, gente, sabe o que acontece? A gente vira robô. A gente funciona em vez de viver. A gente sobrevive em vez de viver. E essa é a grande dica que eu quero deixar para vocês hoje. Porque foi o que mudou muito a minha vida. Eu cheguei num ponto, um pouquinho antes da aposentadoria, que eu estava muito cansada, mas era o que se requeria fazer, então eu estava fazendo tudo o que se requeria fazer. Até que eu fui para uma cirurgia e eu tive que parar tudo. E as coisas aconteceram do mesmo jeito. Então, qual foi a decisão que eu tomei com aquela experiência? Olha como a consciência é importante para a gente mudar a vida. Naquele momento eu ganhei a seguinte consciência. Nesse instante eu saio do modo sobrevivência para entrar no modo viver infinitamente, cada minuto como se fosse o último. E é assim que eu vivo a minha vida hoje. Eu vivo, eu não sobrevivo. Eu vivo intensamente cada minuto. E faço o que se requer dentro do meu limite de possibilidades. Óbvio que isso são só dicas, né? Você escolhe como você quer. É que assim, uma mente descansada, ela produz muito mais e muito mais rápido. Então você pode dar conta de uma coisa que você ia demorar horas e horas e horas para fazer, às vezes você faz em minutos, com a mente descansada. Tá? E veja também o que é descansar para você, porque eu, por exemplo, eu não descanso vendo televisão, escutando música, eu descanso dormindo. Tanto é que hoje eu tive que dormir para eu poder estar bem, estar em condições legais para entregar o melhor aqui para vocês. Senão eu ia estar assim, exausta. Por quê? Porque eu tenho trabalhado bastante. Mas como eu estou em primeiro lugar, eu poderia ter feito N coisas. Mas não, eu fui dormir. Porque era o que se requeria de mim naquele momento. Sem culpa, o importante é isso. Você se honrar sem se culpar. Porque essa realidade ensina a gente que a gente tem que funcionar, o tempo todo, funcionar para manter o sistema, né? Verdade. Isso está funcionando para você? A questão do tempo nas empresas, né? Atendendo muitas empresas, inclusive empresas públicas, agora na Explaning Solutions, eu tenho observado o quanto que a produtividade das pessoas e das empresas tem sido comprometidas por conta da má administração, má gestão do tempo. Isso muitas vezes não tem a ver com a má gestão dos gestores da empresa ou da instituição, da organização, não. Isso é muito em nível pessoal, né? O quanto que eu estou sendo contribuição para o lugar onde eu estou trabalhando se tornar mais produtivo, garantir uma produtividade maior. Espero que essas dicas possam ser úteis na vida de vocês. E o que eu recomendo? Vai lá, vê a live de novo, assiste a live de novo, anota o que foi relevante para você e tenta introduzir aos poucos na sua vida. Então, um beijo para todos.